Bom, pessoal, bom dia. Quero agradecer mais um convite que foi formulado para estar com vocês. De fato, eu me sinto bem em casa, já com o KNASP, são diversas oportunidades que a gente teve junto. Dessa vez, para inaugurar uma atuação conjunta de mais longo prazo, né? Eu achei até interessante essa organização, segundo a qual a professora Maria Lúcia falou antes, porque eu notei aqui pela programação que logo depois dessas duas conferências vai ter uma questão do grupo de trabalho. O João Luiz já me pediu, já combinamos que eu vou ficar com vocês para a gente tratar das questões mais práticas, né? Dessa colaboração entre o KNASP e a universidade. Mas eu acho importante posicionar onde tudo isso se encontra numa perspectiva teórica jurídica. Eu acabei não combinando nada com a professora Maria Lúcia, mas ficou muito interessante porque o que eu tinha planejado era justamente mostrar um pouco como se dá essa interação, por que falar de orçamento, se o que a gente está discutindo é o direito do servidor público à previdência social. Eu acho que esse porquê falar de orçamento vai justificar bastante a razão da professora Maria Lúcia estar nessa parceria junto e a importância da presença dela e de investigarmos profundamente os temas que ela nos coloca, né? De uma perspectiva jurídica, é muito importante que a gente perceba que tudo aquilo que a gente se acostumou a chamar de direito fundamental no direito, e que no nosso caso aqui brasileiro, não só no nosso, né, no Ocidente de forma bem generalizada, mas no nosso caso especificamente, é aquilo que foi tido como pela Constituição Federal como alguma coisa que deveria estar fora da discussão das maiorias políticas episódicas. Isso que seria o conteúdo mais concreto do que a gente pode chamar de direito social, direito fundamental. Então, quando você vai criar ou constituir o Estado brasileiro, por isso até que o documento chama Constituição, você toma algumas decisões que devem estar a salvo de maiorias episódicas. Só que cada uma dessas decisões, ela pode ser vista sob uma perspectiva que é dupla, né? Uma perspectiva propriamente jurídica. Então, bom, se está lá no artigo 6º, são direitos sociais, entre outros, previdência social, significa que só vai ter um sentido dizer que aquilo é um direito se aquilo puder ser defendido por todos os mecanismos de defesa do direito, entre os quais, inclusive, o mecanismo judicial. E aí, esse é todo o cotidiano de vocês aí, de fazer a defesa judicial desse direito, né? Mas cada uma dessas realidades que foi colocada ali como fundamental na Constituição tem, igualmente, uma ótica complementar a esta, que é a ótica orçamentária, né? O Estado, para ter a condição de garantir qualquer direito fundamental, precisa investir recursos públicos. Isso é um tema que ficou durante muitas décadas, desde que você constitui o Estado na forma que a gente tem ele hoje, ali pelo século XIX, até a metade do século XX, essa é uma discussão que não se colocava, porque o Estado assumia até então um único tipo de função, garantindo
uma única modalidade de direitos fundamentais, que é isso que se chama hoje de direitos de primeira geração, ou direitos civis e políticos, ou o nome que se queira dar para isso, e garantindo essa única forma de direito fundamental, precisava para isso de um único tipo de arrecadação de recursos. Então, quando a professora Maria Lúcia fala, não, precisamos entender o sistema tributário. O sistema tributário só pode ser compreendido, mesmo na sua juridicidade, fazendo referência à articulação que ele tem com a organização jurídica e financeira do Estado. Então, se você tem, ao longo de todo o século XIX, primeira metade do século XX, um Estado que se limita na sua atuação concreta junto à sociedade a garantir direitos chamados civis e políticos, os direitos de primeira geração, você tem, de um lado, uma forma de arrecadação orçamentária desse Estado que é ligada a todos aqueles princípios clássicos do direito tributário, que vocês também devem lidar bastante, né, no seu cotidiano advocatício. Então, toda aquela coisa de legalidade, anterioridade, proibição do confisco, vedação, limitação de tráfico de pessoas e bens, tudo isso é a tradução, em termos de técnica tributária, de arrecadação orçamentária, de alguma coisa que era eleita como a atuação principal do Estado na garantia de direitos fundamentais. Então, esse é o Estado que ele garante a propriedade por meio de segurança pública, policiamento ostensivo. É o Estado que garante o cumprimento dos contratos por meio de um poder judiciário. E é o Estado que garante a circulação de mercadorias por meio de obras públicas de circulação, viárias, transporte, etc. Então, não faria sentido, por exemplo, que esse Estado que está arrecadando dinheiro para fazer circular mercadorias, por meio da tributação que promove essa arrecadação, dificulte a circulação de mercadorias. Então vem o princípio do direito tributário e fala, bom, eu só posso cobrar tributo se esse tributo não instituir uma restrição da circulação de mercadorias e pessoas. Então, é uma arrecadação que está sendo feita para garantir a propriedade. Então eu não posso, com isso, invadir excessivamente a propriedade. Então eu só posso invadir a propriedade nos termos da lei, princípio da legalidade. Só não posso fazer uma invasão excessiva, princípio da vedação ao confisco, tributação razoável, capacidade contributiva. Percebe? Isso tudo está integrado. E o fato disso ter durado, vamos colocar aí, praticamente 1,5 séculos, foi o que acabou naturalizando o fato de que essas seriam as tarefas principais do Estado. E que, portanto, seria tranquilo arrecadar dinheiro para isso e que o Estado tivesse que fazer isso inexoravelmente. A coisa começa a mudar de figura na metade do século XX, isso falando, lógico, em termos de Europa continental, né, mas isso chega aqui para a gente ali pelas décadas de 70, 80. Isso começa a mudar de figura porque o Estado começa a assumir um outro tipo de tarefa, que é a tarefa de implementar toda e qualquer modalidade de direito fundamental, não só aquelas ligadas à garantia de propriedade. E quando o Estado assume essa tarefa de pôr em marcha outras modalidades de direito fundamental, ele precisa, para isso, de novas dinâmicas arrecadatórias. Então, toda a discussão que se coloca entre, por exemplo, as diferenças de natureza entre um imposto e uma contribuição de financiamento da Seguridade Social, elas passam por isso. A gente está falando de outra natureza de tarefas do Estado, que historicamente surgem posteriormente àquelas primeiras, e, consequentemente, em outras formas de arrecadação, e não só de arrecadação. Aí entra muito o que a professora Maria Lúcia falou. Nessa passagem, ganha muito relevo na gestão orçamentária do Estado o que a gente conhece como o manejo da dívida pública. Né? Uma linguagem popular seria criação de dinheiro. Uma coisa que você tinha novas tarefas, a mesma arrecadação,
você precisa tirar dinheiro de algum lugar. E aí o manejo do endividamento público vira um dado central de política econômica nessa realidade. E o dilema que a gente normalmente se encontra, que é o pano de fundo para esse estudo que a gente está tratando, é o fato de que essas novas tarefas entram no senso comum como se fossem contrabandos do Estado. O Estado não deveria estar fazendo isso. São coisas que ele assume para além do que é sua função principal. O que é tratar a história de uma forma estanque, sem a historicidade que lhe é própria. Quer dizer, isso não faz sentido. Uma função que seria principal do Estado ou uma função que ele adquire posteriormente, né? Isso porque ainda no Brasil nós estamos talvez mais avançados nesse debate e na aceitação de que o Estado tem que garantir todo e qualquer direito fundamental, independentemente de qualquer geração ou coisa assim, porque isso não se coloca no nosso texto constitucional. Nós estamos mais avançados, por exemplo, do que como esse debate se dá nos Estados Unidos da América. Se você observa o debate no Congresso americano, quando o presidente Obama propôs uma reforma no sistema de saúde, aquilo é grotesco, porque você tem uma oposição muito forte do Partido Republicano que consegue, no limite, barrar a reforma no sistema de saúde, com base nessa argumentação, perdão a palavra, essa argumentação tosca, essa argumentação do século XIX, de que, bom, isso não é tarefa do Estado e nós não queremos pagar tributos para que o Estado passe a desempenhar uma tarefa que nós não entendemos relevante, que nós não entendemos politicamente, ele tem que se obrigar, né? Então, esses direitos, considerados pela Constituição fundamentais, não poderiam estar sujeitos a decisões políticas tomadas por maiorias episódicas. Porque eles foram considerados fundamentais justamente para estarem a salvo das maiorias episódicas. Mas a dinâmica orçamentária é a dinâmica própria das maiorias episódicas, né? A gente observa como se dá um debate orçamentário no Congresso Nacional. Ele é todo tomado pelas tonalidades políticas, pelas relações de um com o outro. Eu voto nesse projeto em troca de uma emenda. Ele é o espaço da decisão política. E a professora Maria Lúcia nos traz aqui o quanto essas decisões políticas têm adotado nos últimos 20, 30 anos. Então, é um espaço que, infelizmente, a gente nem consegue apontar questões governamentais e políticas. Virou política de Estado no Brasil tomar a decisão política que garante lucro do sistema financeiro em detrimento da garantia do direito fundamental. Então, a nossa lógica aqui é articular essas esferas. De um lado, trazer tudo aquilo que, na dinâmica orçamentária, ultrapassa o nível da decisão política para entrar em violação constitucional, pura e simples, que é o que vem acontecendo em muitos casos, como a professora Maria Lúcia demonstra, e articular isso com os mecanismos que se pode trazer do ponto de vista jurídico para que os direitos fundamentais que nos importam, aqui no nosso caso, que é a previdência do servidor público, consigam ser blindados, tanto quanto possível, dessas distorções das maiorias políticas episódicas que se manifestam na dinâmica orçamentária. E toda essa nossa colaboração, ela surge de uma percepção que é compartilhada, imagino que entre o KNASP e eu, mas eu tive isso por intermédio do João Luiz, que é de que a melhor maneira de fazer isso é uma defesa
resoluta do chamado regime administrativo para a previdência do servidor público. Por que isso? A gente observa na nossa Constituição Federal que nós temos uma dualidade de modelos previdenciários. A Constituição Federal desenhou o modelo previdenciário do serviço público na parte que trata da organização do Estado, terceiro título da Constituição, lá no começo dela. Inclusive antes da organização dos poderes da República. Então, eu acho importante frisar isso, porque a forma como se deu o processo constituinte brasileiro, ela deu uma importância não desprezível, maior do que normalmente acontece em textos legislativos, para a organização do texto constitucional. A gente tinha 10 comissões que criavam cada uma os seus respectivos textos, e depois esses 10 textos dessas 10 comissões foram submetidos a uma comissão de sistematização que colocou esse texto em ordem. Então, a colocação do texto em ordem, ela tem um significado normativo no direito constitucional brasileiro que não é desprezível. E a organização do Estado foi colocada num papel proeminente, num lugar de destaque no nosso texto constitucional. E dentro da organização do Estado encontra-se a organização da Previdência do setor público. Contrariamente ao que acontece com a Previdência do setor privado, o regime geral de previdência social, digamos assim, mais precisamente, que se encontra no sétimo título, no título que trata da ordem social, integrado ao sistema de seguridade social. O que isso nos traz de consequência ou de novidade em relação a um sistema que organiza a previdência de qualquer tipo de trabalhador de forma unitária? O fato de que a previdência do servidor público encontra-se integrada ao que a gente pode chamar de política de recursos humanos, ou política de gestão de pessoas, ou política de pessoal, qual seja o nome que se queira dar para isso, mas há uma política de organização do Estado e não de proteção social. Ao contrário do que possa parecer inicialmente, isso não significa que a previdência do servidor público esteja mais vulnerável do que o regime geral de previdência social por não estar integrado a um sistema de proteção social. Ao contrário, ela é menos vulnerável, porque ela está articulada com a própria organização do Estado. Então, a despeito de toda essa onda neoliberal que a gente assiste aí pelos últimos 20 anos, que muitas vezes coloca o Estado e a administração do Estado de forma subordinada a um paradigma de eficiência e de gestão que é importado das empresas. Nós, na última semana aí, nos vimos lá em São Paulo, livres do maior expoente do que seria isso, que foi o prefeito João Dória, que textualmente afirmava desde a campanha, e foi eleito com esta plataforma: bom, nós vamos trazer a gestão empresarial para a Prefeitura de São Paulo. O que, para além de ser inconstitucional, porque o paradigma de eficiência do serviço público é diferente do paradigma de eficiência empresarial, é uma insanidade, né? A partir do ponto de que o Estado ele não tem que gerar lucro nenhum, ele tem que prestar serviço público de excelência para o cidadão. E isso cria uma cisão na natureza da administração que é insuperável. Então, quando você vai contratar um funcionário para a empresa,
ele precisa apresentar resultados lucrativos. Quando você vai contratar um servidor público, ele precisa prestar um serviço público de excelência, não importa o custo que isso tenha. A verdade é essa. Não importa se isso vai onerar mais ou menos o orçamento do Estado. Você paga aquilo que for necessário para ter a melhor prestação de serviço público possível. Esse é o paradigma de eficiência do serviço público, que é diferente do empresarial, que leva em conta o fluxo de caixa, custos, etc. e tal. O modelo de previdência do servidor público está inserido nesta lógica. Então, a gente precisa, primeiro, no que concerne ao nosso problema aqui, combater as soluções que afastam o regime próprio de previdência social dessa lógica. Segundo, buscar tanto quanto possível voltar à máxima plenitude dessa lógica, que é o que a gente encontra no regime previdenciário anteriormente a 98, quando ele começa a ser transformado pela emenda 20 de 98. E, num plano mais macro, trazer o regime próprio, o regime geral de previdência, para a lógica, que é a lógica orçamentária que informa o sistema de previdência pública, que é a da integração no orçamento fiscal. Porque grande parte dos problemas financeiros enfrentados pelo regime geral de previdência social, que levam a toda essa discussão midiática aí do déficit, do rombo, etc. e tal, está ligado, a maior parte desses problemas está ligado a uma pressuposição dada como certa, intocável, de que o próprio participante da Previdência precisa pagar pela existência e funcionamento do seu sistema previdenciário. Então, quando você fala, nós estamos com uma inversão de pirâmide etária em curso, então nós vamos ter mais aposentados do que trabalhadores, isso só constitui um risco orçamentário, uma pressão demográfica, porque é o trabalhador ativo que paga o sistema previdenciário, sistema de repartição. Se isso não se operacionaliza dessa forma, a Previdência vai depender muito mais do sucesso, do bom andamento da economia, do que propriamente da massa de trabalhadores ativos em comparação aos trabalhadores aposentados. Mas por que a Previdência do regime geral se coloca dessa maneira? E eu já chego ao porquê que é relevante fazer essa exposição. A Previdência do regime geral se coloca dessa maneira porque ela nasce historicamente atrelada a um modelo do que a gente chama de seguro social. E esse nome seguro social, ele tem uma peculiaridade que é, embora ele seja administrado pelo Estado e por isso recebe esse adjetivo social, ele se mantém atrelado aos princípios que organizam um contrato de seguro, que são os chamados princípios atuariais. Isso significa que existe, de forma imanente, nessa proteção por meio de um seguro social, uma lógica comutativa ou sinalagmática, de troca. É o que acontece quando a gente põe nosso carro no seguro. Você paga alguma coisa para estar protegido contra os sinistros. Um seguro social não deixa de ser um contrato gerido pelo Estado. E então fica muito mais difícil, no regime geral, você se livrar dessa lógica e fazer uma diluição disso no orçamento fiscal. Mas vejam, é isso que acontece desde sempre nos regimes próprios de previdência social. Porque se tem alguma coisa no regime próprio de previdência social que até hoje funciona de forma muito bem integrada ao que a gente chama de regime administrativo, é a dimensão da proteção do que a gente chama dos riscos típicos previdenciários,
especialmente a incapacidade do trabalho por doença. Então, a incapacidade de trabalho por doença nasce no regime geral de previdência social já integrado à ideia de seguro. E aí o problema do regime geral vira como colocar um benefício que não é de risco típico, que seria a aposentadoria, por tempo ou por idade, numa estrutura financeira orçamentária que é uma estrutura securitária atuarial, porque ela foi feita e plasmada para o benefício de risco típico, que é o da incapacidade para o trabalho por doença ou invalidez. No regime próprio, até hoje, as situações de doença são tratadas como licenças remuneradas. E, portanto, mal usando o termo, mas portanto, são resolvidas no âmbito trabalhista. E não no âmbito securitário. Não é um benefício. Não é um benefício. Daí porque toda a discussão da previdência do setor público ela só gira em torno das aposentadorias e pensões. E não desse tipo de realidade que no regime geral é proeminente. Né? Não se discute reforma do regime geral de previdência sem passar pelo benefício de risco típico. O que não faz nem sentido discutir quando a gente está falando de regime próprio. Então, o regime próprio não tem esse atrelamento histórico a uma perspectiva securitária. Né? Tanto é que a obrigatoriedade de contribuição remonta apenas a 93 e o chamado caráter contributivo remonta a 98. E entram no sistema como um enclave, vamos dizer assim, né? Porque o caráter contributivo coloca no sistema do regime próprio alguma coisa que não pertence àquela lógica. Isso pode ser muito bem visualizado quando a gente observa, por exemplo, que quando o Estado remunera um servidor público, esse salário vai sair do orçamento do Estado, ou seja, em qualquer dos níveis, né, da federação, União, Estados ou município, vai sair do orçamento. Ao pagar este salário será pago com uma retenção de uma contribuição que é destinada ao mesmo orçamento que remunerou esse servidor. E quando nós estamos numa lógica que é securitária, propriamente securitária, que é o que acontece no regime geral, a gente sabe que, além da contribuição do empregado, que vai ser retida da remuneração, nós temos uma contribuição daquele que toma serviço do empregado, que seria o empregador no setor privado ou o próprio Estado no setor público. E que o Estado sequer consegue lidar com isso de forma natural exatamente por conta dessa ausência da lógica securitária no regime próprio. Tanto é que os maiores devedores de contribuição de tomador de serviço para o INSS são os municípios que não têm regime próprio, cujos servidores estatutários pertencem ao regime geral. Esses municípios, em geral, não pagam essa contribuição. Isso, na verdade, se você... Muito gestor público, você fala para ele que ele tem que pagar essa contribuição, ele fala, como assim? Ele tem que pagar essa contribuição? Porque, na lógica do Estado, tradicionalmente, isso está diluído no orçamento fiscal. Então, a rigor, se fosse para colocar numa lógica securitária, o Estado que remunera o servidor, remunera retendo a contribuição, que vai para o mesmo orçamento que saiu o salário, e deveria colocar uma contribuição própria, que sairia também nesse mesmo orçamento. Por que ele não coloca essa contribuição própria? Porque ela sairia deste orçamento para o mesmo orçamento, ela não faria nem sentido. Ela só mudaria de rubrica dentro de um mesmo volume de recursos. Ou seja, o regime próprio ele está diluído e integrado no que é o orçamento fiscal. Tanto que, quando a Constituição, a legislação vão tratar do regime próprio de previdência social, ela não fala em servidores aposentados, ex-servidores, alguma coisa desse tipo. São servidores ativos e inativos. Todos eles considerados servidores públicos. O servidor público não deixa de ser servidor público por passar a inatividade.
ele não passa a receber um benefício previdenciário também em sentido próprio, ele continua recebendo os seus proventos. Ou seja, este regime administrativo ainda tem muito campo no regime próprio de previdência social e ainda pode ser defendido. Claro que ele cedeu o campo, como eu coloco essa questão do regime administrativo. Como, por exemplo, com a contribuição que pagam os servidores inativos, desde a emenda 41 de 2003. Que, aliás, é outro campo privilegiado de observação dessas questões que eu estou colocando. Que quando você coloca uma contribuição sobre o próprio provento de aposentadoria do servidor inativo, você está contrariando a lógica securitária. Uma lógica securitária, quando você se coloca na situação de sinistro e o seu sinistro é indenizado, encerra-se a relação e você não paga mais pela proteção. Não se furta o seu carro, você recebe o valor do carro e acabou o seguro. O mesmo que acontece com o regime geral de previdência social. Você está lá numa relação securitária. Você fica inválido, por exemplo. Passa a receber uma aposentadoria por invalidez e não paga contribuição sobre ela. Você está na cobertura do sinistro e não mais no financiamento da sua participação num sistema de cobertura. No setor público, instituiu-se a contribuição do servidor inativo sobre seus proventos. E a constitucionalidade desse dispositivo foi questionada. Disse o STF sobre esse questionamento. Por 6 a 5. A contribuição é devida. É devida em razão da solidariedade, mas o ponto alto do argumento não é esse, que esse era o óbvio. O ponto alto do argumento era o seguinte: caso contrário, ou seja, não instituída a contribuição sobre remuneração, o servidor teria como se fosse um aumento ao passar a inatividade. Que é um argumento mais ligado ao regime administrativo impossível, porque é o reconhecimento formal pela Suprema Corte de que não há distinção orçamentária entre pagar contribuição e pagar salário. O fundo é o mesmo, a fonte é a mesma, o orçamento é o mesmo. Bom, a partir daí, qual é a questão? A previdência do servidor público, no meio jurídico, historicamente, ela esteve na situação do que se costuma chamar popularmente, do cachorro de muito dono. Né? Diz que cachorro tem mais de um dono, ou ele come 2 vezes ou ele morre de fome. Né? Então, um acha que o outro já deu ração, ninguém dá ração e ele morre de fome. Ou então, põe a ração, ele come, ninguém pôs a ração, põe de novo, ele fica gordo. Então, a previdência do servidor público ela vinha sendo tratada nessa lógica do cachorro de muito dono. Infelizmente, um cachorro de muito dono que estava morrendo de fome. Né? Porque a previdência do servidor público, por estar ligado ao regime administrativo, é direito administrativo, direito do Estado, mas é direito previdenciário, embora não seja propriamente a proteção social que está disposta lá no 201. Mas nessa, os previdenciaristas empurraram para os administrativistas, os administrativistas empurraram para os previdenciaristas, e no fim das contas, nos últimos anos, quem mais fala desse assunto é o pessoal do direito financeiro. Que é aquele poema do Drummond que não estava participando da história até então, mas viu o cachorro lá e chamou, né, resgatou. Né? Isso está errado. Né? E eu acho que essa iniciativa do CNASP vem um pouco me parece, para suprir esse problema e integrar essa lógica administrativa com a lógica previdenciária. Então,
Desde que eu estou em contato com o João Luiz, nós estamos desenvolvendo algumas iniciativas que eu pretendo expor de forma mais prática depois, quando nós estivermos na fase do grupo de trabalho, no sentido de reafirmar a relevância do regime administrativo, produzir material jurídico e financeiro, orçamentário, sobre essa questão do regime administrativo. E aí eu vou repetir o chamado da professora Maria Lúcia, de forma que isso seja feito em tempo hábil, para que todos vocês utilizem essa produção do ponto de vista prático na campanha eleitoral de 2018, se é que essa eleição vai acontecer. Esperamos todos que sim. Mas para que isso reflita no debate político que vai começar a se avolumar daqui para diante. Porque nós estamos com uma janela de oportunidade que é ímpar. Porque a mobilização social consegue barrar, ainda que temporariamente, a PEC 287, a tramitação da PEC 287, consegue empurrá-la até que a chegada do ano eleitoral torne impossível a sua operacionalização, mas a perspectiva é que em janeiro de 2019 esse debate volte à ordem do dia, a menos que ele reflita no processo eleitoral de tal forma que isso inviabilize a retomada desse debate em janeiro de 2009. Então o desafio agora é tornar este um dos pontos centrais da campanha eleitoral de 2018. Eu acho que é uma oportunidade que não pode ser perdida, sob pena de nós estarmos aqui em janeiro de 2019 lamentando o fato de que nós teremos uma outra reforma da Previdência, talvez mais severa do que as que nós tivemos até agora, do que estava projetada na PEC 287, dependendo do que aconteça aí no resultado eleitoral. Eu não tenho nenhuma vocação para liderar massas, para fazer processos políticos, para fazer nada disso. Eu sou um acadêmico, aliás, normalmente bem hermético, para tentar fazer um negócio aqui que dialogue, é um esforço muitas vezes hercúleo. Mas a contribuição que eu posso dar, que espero dar, é instrumentalizá-los com o que a gente está produzindo na universidade, para que, por meio de vocês, e eu sei que vocês são talvez o canal mais expresso que existe entre a universidade e os movimentos sindicais, entre as de base, para que esse debate chegue à base e seja colocado na ordem do dia do cenário político, especialmente da campanha eleitoral de 2018. Então, eu agradeço mais uma vez o CNASP por esse convite, por essa parceria que a gente tem. Depois nós vamos discutir o que isso significa do ponto de vista prático, mais especificamente. Mas, por hora, devolvo a palavra ao João Luiz para encerrar essa parte mais teórica. Obrigado. Parabéns, doutor Flávio, excelente. E o senhor mobiliza massa, sim. O senhor fala muito bem, traz informações consistentes, pode mobilizar as massas, sim. Bom, eu só queria fazer um comentário que eu achei muito importante quando ele clareia esse enfoque financista que é colocado para a Previdência. Dentro desse enfoque, não tem saída, nem no regime geral, nem no regime próprio. No regime geral, esse enfoque financista de que o trabalhador é que tem que dar conta de pagar a contribuição que ele tem direito para arcar com os gastos da sua aposentadoria, está ameaçado de todos os lados. As contribuições que hoje financiam a Seguridade Social estão ameaçadas na atual reforma tributária, como eu mencionei rapidamente. A contribuição, a COFINS, que é a maior arrecadação do país,
a contribuição social sobre o lucro líquido, elas estão lá no projeto do Raul para serem transformadas em imposto. A partir do momento em que transformar em imposto, acabou essa vinculação, acabou esse financiamento da Seguridade. O desemprego que está em andamento no país, com essa privatização total, com a venda das nossas empresas, com o juro alto que está quebrando as indústrias, o desemprego dificilmente se recupera. Quando se recupera com trabalhos desvalorizados, com salários baixos, e toda a arrecadação do INSS fica comprometida. Quando o trabalhador está desempregado, ele não paga. Quando ele está mal remunerado, a contribuição é proporcional, a arrecadação do INSS é reduzida. Além da propaganda negativa do próprio governo, quando ele detona, que ele fala que a Previdência vai quebrar. Então, aqueles que poderiam contribuir de forma voluntária, desistem de contribuir. Então, sob todos os aspectos que a gente olha, o financiamento do regime geral está ameaçado. No regime próprio, olha para a redução dos concursos públicos. Eu vi uma crítica esses dias que a quantidade de auditores hoje aposentados supera a quantidade de auditores da ativa. Mas por que supera? Nós ficamos décadas sem concurso, depois começamos a fazer concurso de novo, lá na década de 90, fizemos poucos concursos. Nós temos a reposição da mão de obra em todas as áreas do serviço público, principalmente depois da aprovação da figura da terceirização, ela está comprometida também. Então, se nós ficarmos restritos a esse enfoque financista, que o doutor Flávio chamou muito bem a atenção, não tem saída. É o fim da Previdência Social. Tanto para o regime geral como para o regime público. É a barbárie. Tá? Então, ele tem razão quando ele coloca a necessidade, a urgência de avançarmos com esse outro enfoque. É um desafio muito grande. E o momento é propício, porque nós temos que questionar os candidatos. Os questionários têm que entrar nessa pauta para dizer, você concorda que o direito à aposentadoria é um direito fundamental? Isso está dentro, não é, da obrigação do Estado garantir, da mesma forma que ele garante aí, generosamente, não é, todos os direitos financeiros. Nós temos que colocar uma coisa contra a outra. Porque senão eles vão falar, mas não tem dinheiro para isso. E aí é a nossa hora de falar, mas espera aí. Nos últimos 4 anos, teve direito para remunerar a sobra de caixa dos bancos aí em $500 bilhão. Como é que fica isso? Teve dinheiro para pagar os juros mais altos do mundo? Teve dinheiro para cobrir prejuízo de swap cambial, que é considerado, inclusive, uma operação ilegal? E tudo isso está sendo empurrado para a conta do juro da dívida. Olha, o sistema financeiro foi muito esperto de escolher a dívida para ser o veículo do roubo de recursos públicos, de recursos orçamentários. Porque dívida é uma coisa que todo mundo respeita. Quando se fala em dívida, todo mundo faz o paralelo com a sua dívida pessoal. E aí, vamos supor, se o professor João Luiz me emprestou R$1.000, né, professor? Se o senhor tirou do seu bolso R$1.000 e me emprestou, eu lhe devo R$1.000. Eu lhe devo. Como é que eu vou virar, João Luiz? Eu vou fazer uma auditoria dessa dívida. Não cabe, né, gente? Então, olha como o nosso desafio é grande. Quando a gente fala em dívida, todo mundo pensa numa operação como essa que eu dei exemplo aqui. Como se o João Luiz tirasse do bolso R$1.000 e me entregasse. Isso é dívida para todos nós. Quando você olha para a dívida pública, você vê passivo de banco sendo transformado em dívida pública. Você vê dívida de empresa privada sendo transformada em dívida pública. Você vê dívida prescrita sendo ressuscitada e transformada em novos títulos. Você vê essa remuneração da sobra de caixa dos bancos vira dívida. Swap vira dívida.
juros sobre juros, prejuízo do Banco Central. O Banco Central faz todas essas benesses aí para o mercado financeiro bomba, ganha lucro aí de centenas de bilhões de reais, o Banco Central amarga um prejuízo. O que acontece com o prejuízo do Banco Central? Vira dívida. Esse esquema aí da securitização, dívida. Então, se nós não acordarmos para isso, está aí o discurso do Estado mínimo só para direitos sociais. O Estado tem sido muito grande, muito generoso para atender a tudo que o mercado financeiro quer. E o mercado financeiro é insaciável. Onde vamos parar? Né? Então, essa reflexão, esse comentário que eu queria fazer, parabenizar o Dr. Flávio, viu? Aprendi muito, e o nosso desafio, concordo com ele, é enorme, o momento é propício, e temos que enfrentar esse debate aí. Não é possível fazer o enfoque financista em relação a direitos sociais.